Muito bom dia, prezados irmãos. Espero que os irmãos se encontrem bem, que tenham tido uma boa semana, e é sempre um privilégio podermos estar na casa do Senhor. Queridos irmãos, não sei se os irmãos alguma vez estudaram porque é que o cânon sagrado é constituído da forma como está. Porque é que o livro de Gênesis, de Reis, de Samuel, de Atos, dos Apóstolos se encontram na Bíblia. Sabem que isto foi, de alguma forma, Deus orientou que as coisas fossem dessa forma. Porque outras coisas poderiam ser acrescentadas, mas não eram inspiradas. Mas isso é um motivo que eu sugiro aos irmãos que possam estudar, porque é um tema de estudo interessante. E hoje, queridos irmãos, nós vamos abordar um pouco o livro de Esther. A história de Esther é subejamente conhecida até pelas nossas crianças. De forma que nós vamos tentar estudar o livro de Esther numa compreensão profética. Sabem que o livro de Esther é um livro que é contestado por algumas pessoas como não devendo estar no cânon sagrado. Por uma razão ou outra, mas fundamentalmente por uma razão. Porque nesse livro não se encontra nunca o nome de Deus. Então, algumas pessoas entendem que ele não deveria estar. Mas ele está. E ele está, prezados irmãos, porque Deus pretendeu que assim fosse. E então, embora o livro de Daniel e de Apocalipse sejam, por excelência, os livros proféticos, nós temos muitas profecias que encontramos em outros livros da Bíblia. De forma que aquilo que nós vamos estudar hoje, irmãos, vamos ter necessidade, a maior parte dos casos eu nem sequer vou comentar. Não vou comentar porque vamos nos suportar na Bíblia e no Espírito de Profecia, e está escrito. Não há como realmente fazer muitos comentários para além disso. Para além do mais, para ver se nós não nos alongamos demais no tempo, porque era um estudo que poderia demorar mais do que seria desejável. Mas então, irmãos, não se sabe quem escreveu o livro de Esther. No entanto, aquilo que há consenso é que ele terá sido por um judeu erudito, que eventualmente deveria viver até morar na cidade de Susã, um dos lugares onde a história, portanto, Esther se refere. E esse judeu seria uma pessoa que era perfeitamente conhecedor, era um nacionalista, conhecedor dos hábitos e das tradições do povo de Israel, e ao mesmo tempo também conhecedor das leis e das regras da Pérsia. Conhecia a geografia, a história, a monarquia, e seria esse homem que terá escrito o livro de Esther. E eu, basicamente, em 2 minutos, diríamos que ele se resume à história de uma menina que provavelmente seria órfã, e ela foi educada, foi criada por um primo, o seu primo Mardoqueu. E acontece que esta menina, num determinado momento, pelas circunstâncias em que o rei da Pérsia foi posto, há que escolher uma nova rainha. E ela diz que era uma moça extremamente bela. E para além de ser muito bonita, ela era uma moça que devia ser muito amável, dócil, a ponto de, entre todas as meninas do reino, esta foi, por unanimidade, escolhida para ser a esposa do rei. Uma menina educada com uma educação teocrática, ela é temente a Deus, e é desta forma que, da sua humilde criação, ela vem realmente a chegar à posição de rainha. Mas ela também é, depois na história, dada como uma pessoa, uma jovem muito resiliente e determinada. Ela foi o instrumento escolhido por Deus para salvar o povo judeu do extermínio. Ela jejuou. Há aspectos que nos levam para a parte espiritual. Ela jejuou com as suas servas durante 3 dias e contra uma personagem que era um inimigo dos judeus, Amã. Amã era uma gagita, ele era descendente do rei Agag, que era amalequita, e nós sabemos que os amalequitas sempre foram grandes inimigos do povo de Israel.
e ela é o meio utilizado por Deus para salvar o povo judeu do extermínio. Basicamente, a história podia estar resumida e eu até me poderia sentar e terminávamos o culto. No entanto, vamos ver de que forma é que Esther nos pode ajudar a compreendermos e a prepararmos para o tempo em que nós atualmente estamos a viver. Esther é um livro, é uma história completamente adequada ao tempo em que nós nos encontramos. Só ver se... Obrigado, César. Já reparei que a letra está um pouco pequena e nós vamos passar pelo livro de Esther. Não sei se os irmãos vão conseguir ler, mas eu vou ler de qualquer maneira. Até para mim está um pouco pequeno, mas dá para ler. Diz que, no capítulo 3, versículo 8 e 9, diz que Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos. Ou seja, este homem, Amã, estava incomodado porque quando ele entrava no palácio, Mardoqueu, sabendo que ele era judeu, não se inclinava para o adorar. E isto revoltava este homem, que tinha uma posição hegemónica. Ele era o principal a seguir ao rei na corte da Pérsia. E ele ficava indignado com isso. E então, no versículo 9, diz que se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Ou seja, Amã vai levar o rei persa a assinar um decreto em que todos os judeus deveriam ser mortos. E para além de ele dizer que este povo era diferente, ele ainda prometeu ao rei que lhe daria uma quantia muito grande em ouro e prata, portanto em prata, talentos de prata, para que entrassem nos tesouros do rei e então a ordem pudesse ser cumprida. Depois no versículo 12 e 13, diz que chamaram os escrivães do rei no primeiro mês e diz que esse dia foi o dia 13 do primeiro mês. Conforme a tudo o que o Amã mandou, escreveu-se aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu e com o anel do rei se selou. E portanto, depois nós sabemos que essas cartas que foram escritas pelo rei e postas com o seu próprio selo, foram distribuídas por todas as províncias do reino de Assuero, para que essa ordem fosse executada. Queridos irmãos, vamos talvez fazer o seguinte, para ajudar a nossa compreensão, dado que o calendário judaico não é equivalente ao nosso calendário, vamos substituir os meses pelos nossos meses só para uma melhor compreensão. Vamos supor que este primeiro mês do calendário judaico, o mês de Nissan, Abib ou Nissan, vamos equipará-lo ao nosso mês de janeiro. Digamos que esta ordem teria início no dia 13 de janeiro, em que, portanto, o povo judeu, de alguma forma, iria sofrer com a ordem determinada. E diz que no capítulo 4:3 diz que e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco de cinza. Irmãos, os judeus sabiam que estava determinado o seu extermínio. E então os pais, portanto os chefes de família, as suas esposas, sabiam que não só eles, mas os seus filhos iriam ser completamente dizimados. Não havia, aparentemente, solução para esta situação. Isto levou a um profundo desespero, a uma profunda angústia entre todos eles. E, irmãos, não tiremos a ideia de que nós vamos um pouco mais à frente comparar o que é que a história de Esther tem para nós hoje. E é neste momento em que Mardoqueu se dirige a Esther, conta-lhe o que é que se estava a acontecer, e ela própria também compreendia que, sendo judia, ela também seria morta. E então, depois de, como já disse, de jejuarem e orarem durante 3 dias, todos os judeus se uniram neste jejum e Esther engendra um plano para, junto do rei, correndo o risco da própria vida, de ir à presença do rei sem ser chamada, para que de alguma forma esta situação fosse revertida.
E então, nós, no capítulo 8, no versículo 10 a 13, diz que depois de todo este plano que Esther engendrou, diz que se escreveu em nome do rei Assuero e, selando com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Irmãos, uma ordem também é dada. Aquela ordem que o rei deu não podia ser anulada. Mas o rei, em cima dessa ordem, deu outra ordem, que foi também espalhada por todas as províncias e que dizia aos judeus que eles se poderiam defender. E isto foi, na verdade, um bálsamo. Foi algo extraordinário que aconteceu porque um raiozinho de esperança, uma luz de esperança surgiu para eles, de que, na verdade, eles poderiam subsistir e não serem mortos. Portanto, e isto aconteceu também no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Portanto, é o último mês do calendário judaico. Então, passando para o nosso calendário, nós diríamos que no dia 13 de dezembro saiu, portanto, uma ordem em que, quando nesse dia os judeus fossem para ser mortos, eles se poderiam defender e inverter as circunstâncias, os acontecimentos que estavam estabelecidos sobre eles. Portanto, aqui vemos que realmente essa carta também foi novamente enviada por todo o reino, para que, então, os acontecimentos pudessem ser alterados. No capítulo 9, versículo 1 diz: E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se Deus, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Irmãos, tomem nota nesta particularidade. Quem é que estava para matar os judeus? Era o povo. Se repararem, nós não vemos aqui um exército a ir para matar o povo judeu. Era o próprio povo persa que iria tomar isso em suas mãos. Mas agora há uma inversão das circunstâncias. Na verdade, em vez de o povo do judeu ser exterminado e ser morto, eles é que se assenhorearam dos seus inimigos, tomaram posse dos seus bens, ficaram mais ricos e, dessa forma, foram salvos. Queridos irmãos, o que é que esta história tem para cada um de nós? Vamos ver agora o que é que o Espírito de Profecia diz sobre isso. Profetas e Reis 308 e 309 diz: As duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esther não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras, o mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira Igreja, levará no futuro à adoção de uma conduta similar para que, com os que mantêm a sua lealdade a Deus, mesmo agora estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. Por isso, a história de Esther deve ser para nós um alerta e, ao mesmo tempo, um exemplo e uma preparação para os acontecimentos que irão ter lugar. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira Igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo de Deus.
Riqueza, gênio e educação combinar-se-ão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. De viva voz e pela pena, ameaças e ridículo procurarão subverter-lhes a fé. Diante de falsas representações e irados apelos, os homens suscitarão as paixões do povo. Não possuindo, assim dizem as Escrituras, para apresentar contra os advogados do sábado bíblico, eles recorrerão a opressivos preceitos de lei que lhes supram a falta. A fim de assegurar popularidade e sua aprovação, os legisladores se renderão aos reclamos das leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viola um preceito do decálogo. Neste tempo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Esther a Mardoqueu, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo. Queridos irmãos, não sei, eu creio que os irmãos estão a par dos acontecimentos que hoje estão a ter lugar. Nós sabemos que estes acontecimentos, a hegemonia, portanto, o papel principal, quase em exclusividade, vai ser assumido pelos Estados Unidos da América. E nós temos conhecimento de que tudo está preparado para que esse acontecimento tenha lugar. Queria-vos dizer uma situação que aconteceu há pouco tempo na nossa igreja. No estado de Dallas, nos Estados Unidos, a igreja comprou um edifício para fazer dele uma igreja. E acontece que os irmãos disponibilizaram-se a contribuir com o seu trabalho para a remodelação e a apresentação da igreja. E no domingo, quando estavam a trabalhar, a polícia chegou e disse-lhes que eles não podiam estar a trabalhar ao domingo. E eles disseram, mas porquê? Porque nas leis do nosso Estado, o domingo é um dia de descanso, como tal, os senhores não podem trabalhar. E eles então disseram, mas esperem, mas nós não somos assalariados. E a polícia ficou sem argumentação. Então, mas esperem lá, vocês estamos a trabalhar de graça, mas quem é que daqui é assalariado? Só o capataz. Só o capataz é assalariado, então o senhor tem que sair. E ele teve que sair. E ficaram apenas os irmãos que trabalharam gratuitamente. Irmãos, tudo está preparado para haver a promulgação de leis que nós, há mais de uma centena de anos, alertamos para este acontecimento. Então, vamos resumir os pontos-chave do estudo de Esther. Os judeus estão espalhados por todo o reino. Os judeus têm leis diferentes de todos os outros povos. Os judeus não cumprem as leis do rei. Há um decreto para matar os judeus. A lei é enviada a todo o reino. A lei manda matar os judeus num dia específico. Há grande angústia entre os judeus. Há uma ordem para os judeus se defenderem. No dia em que deveriam ser mortos, os judeus foram salvos. Então, resumidamente, digamos que são os tópicos-chave para o livro de Esther e para os eventos que nós queremos ver refletidos nos nossos dias. Primeiro ponto, os judeus estão espalhados por todo o reino. Portanto, lembram-se que Jesus mandou os discípulos irem por todo o reino pregar o Evangelho a todo o mundo. E o apóstolo Paulo diz que no tempo dele, o Evangelho foi, na verdade, espalhado por todo o mundo. Se formos a Apocalipse no capítulo 14, nós conhecemos muito bem as 3 mensagens angélicas que começa, havia um anjo voando pelo meio do céu que tinha o Evangelho eterno para o proclamar a quem? A todos os que habitam sobre a terra. A toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Irmãos, esta mensagem ainda não chegou a toda a terra. Mas ela vai chegar. Ela vai chegar. E vai chegar de uma forma muito rápida. Eu não sei como, mas isso vai acontecer. Nós também não sabíamos como é que o mundo podia parar com um vírus do Covid. E o mundo parou. De repente, tudo parou. As cidades estavam desertas. De forma que a mensagem de Apocalipse 14 está, e eu diria que já está em marcha. E se formos ao Apocalipse 18:1, diz que depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Queridos irmãos, este verso do capítulo 18 está-se a referir ao alto clamor.
quando a chuva serôdia for derramada sobre o povo de Deus, então com o poder do Espírito Santo, a mensagem vai ser levada a cada pessoa em todas as partes da terra, para que todos possam tomar uma decisão consciente. Diz que a proclamação da mensagem do terceiro anjo, dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus é o tema principal da nossa obra. A mensagem deve ser proclamada com alto clamor e deve ir a todo o mundo. O povo de Deus, nesse tempo, não se encontra num só lugar. Eles estão em diferentes grupos e em todas as partes da terra. Por baixo temos, se os irmãos quiserem tomar nota, os trechos do Espírito de Profecia, onde podem consultar. Olhando através dos séculos futuros, viu o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Queridos irmãos, quando os acontecimentos tiverem lugar, e nós vamos ver este aspecto um bocadinho mais à frente, o povo de Deus espalhado, de alguma maneira, a mensagem vai ser levada, porque ela vai ser levada no poder do Espírito Santo e será certamente eficaz para que todos tenham conhecimento. Infelizmente, não para que todos a aceitem, mas para que todos tenham conhecimento. Portanto, os judeus não cumprem as leis do rei. Diz que os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Grande conflito. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Portanto, é o papado que formulou, portanto, esta alteração à lei de Deus. Mas quem vai fazer que se cumpra a imagem do papado será os Estados Unidos da América. Há um decreto para matar os judeus. Diz que convém, aliás, mas eu vou saltar. O fim de todas as coisas está próximo. O tempo de angústia está prestes a sobrevir ao povo de Deus. Então é que sairá o decreto proibindo os que guardam o sábado do Senhor de comprar ou vender, e ameaçando-os com punições e mesmo com a morte, se não observarem o primeiro dia da semana como ao sábado. E depois, em Apocalipse 13, diz que: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Irmãos, isto está-se a cumprir aos nossos olhos. Basta estarmos atentos, realmente. YouTube. No YouTube nós temos todas as diligências que estão a ser feitas na Casa Branca, para que aquilo que já está feito seja posto em vigor o mais depressa possível. Não, eu não faço ideia, não sabemos, nós na verdade não temos datas. Mas, queridos irmãos, pode acontecer a qualquer momento. Eu acredito que o decreto dominical pode realmente acontecer a qualquer momento. Acredito que ainda poderia ser este ano. Pode não ser, mas pode ser. Há um decreto para matar os judeus. Diz que quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á a dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Vejam, irmãos, é apenas inspirada que o diz, Grande Conflito, página 615, que tal e qual como aconteceu com a história de Esther, isto voltará a ter lugar. A lei será enviada a todo o reino. Diz que viam escrito exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra. Vamos passar à frente, ou seja, vai haver também um edito. De alguma forma, todos os países vão aceitar esta instituição do domingo e vão pensar realmente, pôr em execução esse plano para, no determinado dia, o povo de Deus ser também exterminado. Diz que então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes. Irmãos, isto é uma réplica também daquilo que aconteceu no passado. Quando os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, foram postos à prova para não adorarem a estátua que o rei Nabucodonosor fez.
Eles disseram ao rei que não a adorariam. Vou-vos dar uma nova hipótese. Não vale a pena, rei. Não perca tempo com isso. Nós não nos dobraremos à estátua. E dessa forma, eles foram levados para dentro da fornalha ardente. Mas aquele Deus que estava no céu desceu à terra para estar juntamente com os seus filhos naquela fornalha e absolutamente nem um cabelo das suas cabeças foi queimado. Eles saíram e foi um grande testemunho para todos aqueles que contemplaram e para o rei. Infelizmente, queridos irmãos, quando esta situação acontecer, já não haverá a possibilidade de arrependimento. A diferença da nossa história para a história dos 3 hebreus tem a ver com isso. Diz que a ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado, o 4º mandamento. E por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Profetas e Reis, página 512. Irmãos, muitas vezes pensamos, como é que é possível nos tempos que correm, com as leis dos direitos humanos, nós vemos tantas vezes países que condenam, nomeadamente os Estados Unidos, que condenam práticas de outros países que tratam mal os presos. Como é que podemos passar para uma situação tão radical como esta? Mas está escrito, e a profecia cumpre-se. Diz que a lei manda matar os judeus num dia específico, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita, resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Irmãos, eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido. Lembramos do que aconteceu. Se quisermos pensar, para quem não consegue imaginar isto, lembrem-se daquilo que aconteceu com o Holocausto. No Holocausto, cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Eu tive a oportunidade de estar em Auschwitz. E os vestígios que lá haviam desse massacre, onde foram dizimados cerca de 2 milhões de pessoas, porque os alemães, os nazistas, em determinada altura, quando viram os aliados aproximar-se do campo de Auschwitz, eles deixaram de escrever o nome das pessoas que eram mortas. Mas estima-se que ali em Auschwitz tenham ultrapassado os 2 milhões de judeus que foram mortos. E diz que o povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia, descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz, porque se têm tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Amém. Queridos irmãos, para mim, o maravilhoso que as Escrituras têm é que elas não camuflam as dificuldades e os problemas, mas elas trazem-nos a certeza de um final feliz. Diz que, sofrendo embora as mais profundas ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Estes tempos estão diante dos nossos olhos. Nós sabemos que em determinado momento, quando o tempo da graça terminar, o Espírito Santo deixará de atuar na consciência e na mente das pessoas. Mas Ele não deixará de estar com os filhos de Deus. Ele vai se manter com todos aqueles que quiserem e se mantiverem fiéis ao Senhor. Há uma grande angústia entre os judeus. O povo de Deus... Irmãos, eu passei para trás, não passei. Peço desculpa. Aqui, há uma ordem para os judeus se defenderem. Diz que vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Aqui, o que Isaías nos está a dizer é que esse momento de ira, o mundo vai contemplar, quando as pragas começarem a cair, vai contemplar cataclismos como nem sequer imaginaram. Mas diz que essa ira será breve. Diz que porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Em meio do tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação,
seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as suas forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Não é possível isto pelas nossas forças. Como nós ainda há pouco também pudemos ouvir aquilo que nos foi apresentado pela Belinha. Pelas nossas forças, irmãos, nós não o poderemos. Mas Deus vai conceder forças a todos aqueles que crerem e se mantiverem fiéis para ultrapassarem e, digamos, vencerem o inimigo. O povo de Deus não estará a este sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Diz que, e eles serão meus. Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contenderem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E a pena inspirada diz que o Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto, tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Neste dia vai ser um dia extremamente importante. No dia em que há ordem para a execução, para o povo poder matar o povo de Deus. Não só o povo de Deus será salvo, como outros acontecimentos muito importantes terão lugar nesse dia. Um desses acontecimentos, está praticamente no slide a seguir que vamos ver, tem a ver com a ressurreição parcial de todos aqueles que morreram na esperança da mensagem, das 3 mensagens angélicas. Estes ressuscitarão para ouvir a voz de Deus pronunciar o dia e a hora de sua vinda. Irmãos, eu pessoalmente gostava de estar neste dia. Sei que as dificuldades à nossa frente estão patentes aos nossos olhos, mas será algo realmente de esplendoroso podermos ouvir a voz de Deus a declarar o dia da sua vinda. Irmãos, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimado no fogo. Vou passar ao versículo 5, desculpem. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande cidade de Babilónia, aquela forte cidade, pois em 1 hora veio o teu juízo. Eu queria que os irmãos tivessem atenção a esta em 1 hora. É aqui dado um tempo. E lançaram o pé sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Irmãos, Deus está a intervir. Neste momento, Ele vai intervir de uma forma extraordinária. E todos aqueles que tinham fama, poder, honra, glória, esses verão a sua situação ser invertida, como aconteceu nos dias de Esther. Diz que a história se repete. A mesma mente mestra que tramou contra os fiéis em eras passadas está agora em ação para obter o controle das igrejas caídas, a fim de que por intermédio delas possa condenar e levar à morte todos os que não adorarem o sábado idolátrico. Christian Freund, página 405. Acontece que, desde criança, que sempre me habituei a ver, na verdade, o catolicismo a ter uma ação muito forte contra o povo de Deus. Mas sempre aprendi e habituei-me, e por convivência também, embora tenha grandes amigos católicos, nós não temos nada contra os católicos, irmãos, nós amamos todas as religiões, apenas estamos contra o catolicismo em si, não contra os nossos irmãos católicos. Mas sempre vi o protestantismo ser muito nosso amigo. Eu habituei-me a isso. Quando dizíamos que eram adventistas, adventistas do sétimo dia,
independentemente da igreja cristã, sempre os vi como afáveis, corteses e muito, até admiradores dos adventistas. Mas, irmãos, isso está a mudar. Isso está a mudar. Vejam os acontecimentos que estão a ter lugar nos Estados Unidos. Então, irmãos, aqui temos, de uma forma resumida, aquilo que acontece, o que vai acontecer comparativamente à história de Esther. Vai haver um tempo de angústia, como nunca houve, um tempo de angústia de Jacó. E esse tempo de angústia, sobretudo, ele terá proeminência quando sair uma lei que determina, num determinado dia, matar aqueles que são observadores da lei de Deus. Diz que há um decreto de morte no dia 13 do primeiro mês. E depois há um dia de execução no dia 13 do último mês. 11 meses são passados. E nesses 11 meses, ao final desses 11 meses, há o livramento, que se encontra nos capítulos que ali estão enumerados. Os irmãos provavelmente conhecem este gráfico que aqui está. Ele é muito conhecido entre os adventistas. Nós hoje, o que é que temos? Portanto, um movimento de reforma. Reforma em todas as áreas, irmãos. Não só espiritual, na área da saúde, na área missionária, muitas áreas. Portanto, há uma sacudidura que nós já podemos perceber o efeito dela em determinados momentos. E continuará. Vai acontecer a chuva seródia. Deus vai derramar o seu Santo Espírito. Todos aqueles que o receberem vão ter um papel no alto clamor. Depois vai haver um selamento. E a partir desse momento, quando o povo de Deus for selado, já não há inversão da sua escolha. Depois há uma angústia prévia e há um término da obra. Ou seja, vai haver uma angústia que vai começar em determinado momento, aumentando de intensidade e que vai até ao final do tempo da graça. O decreto dominical, antes da graça terminar, vai sair. Inicialmente, esse decreto não nos vai prejudicar, porque será um decreto onde todos irão ser obrigados a guardar o domingo. Nós não temos problemas em não trabalhar ao domingo, mas os acontecimentos vão se desencadear no sentido de, em determinado momento, haver a obrigatoriedade de se trabalhar ao sábado. Porquê? Porque espera-se grandes crises. Irmãos, nós temos uma guerra a decorrer e a guerra traz crise. A guerra, indubitavelmente, traz crise. E quando há crises, há que trabalhar mais para compensar. Nós tivemos, quando Portugal foi à falência, nós vimos, nomeadamente os funcionários públicos, tiveram que trabalhar mais horas para compensar de alguma maneira, portanto, a dívida que nós tínhamos para com o empréstimo que nos foi feito. E em determinado momento, aí sim, os guardadores dos mandamentos de Deus, e nomeadamente o sábado, vão ser obrigados a trabalhar. E quando o final do tempo da graça, portanto, há aqui um abandono das grandes cidades, portanto, quando os 4 anjos soltam os ventos, o que é que vai acontecer? Vamos começar a perceber que se iniciou o derramamento das 7 últimas pragas. Portanto, e durante esse tempo, que será um tempo terrível, o povo de Deus poderá saber de 2 formas que o tempo da graça terminou. Uma, porque verão aquilo que está a acontecer às pessoas que estão à sua volta, mas ao mesmo tempo porque um dia vão perceber que há um decreto de morte contra eles. Se não perceberem da primeira maneira, vão perceber da segunda maneira. E esta é uma angústia especial, uma angústia de Jacó, em que o povo de Deus vai estar, sobretudo, angustiado, não tanto pelas circunstâncias em si de poderem ser mortos, mas porque, como Jacó, eles querem perceber se diante de Deus todos os seus pecados foram perdoados. E isto gera uma angústia terrível que terminará precisamente quando houver a data da execução, o livramento e essa tal ressurreição que nós já falamos. E daí até à vinda de Cristo, 15 dias. Queridos irmãos, nós sabemos que a pena inspirada diz que não há tempo a partir de 1844. E nós não referimos tempo, datas. Nós não estamos a falar de datas. Quando é que vai vir o decreto dominical? Quando é que
vamos ter o fim do tempo da graça? Nós sabemos? Não sabemos, irmãos, não sabemos. Quando é que sairá o decreto para matar aqueles que honram o sábado? Não sabemos. Quando é que Jesus virá? Não sabemos. Mas há tempo. E vamos dar um exemplo de tempo. Os irmãos conhecem o milénio. O milénio é um tempo. Quando é que o milénio acontecerá? Depois de Jesus voltar, os justos que forem com Cristo para a Canaã celestial viverão durante 1000 anos para julgarem os acontecimentos, para julgarem, portanto, todos aqueles que na verdade não estiverem lá. Por isso, irmãos, há um tempo. E aquela hora, se formos ao calendário profético, uma hora representa 15 dias. Só que nos sobram ainda 15 dias. Sobram-nos 15 dias que de alguma forma vão ter lugar. Mas, irmãos, diz que e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Estou praticamente a terminar. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Diz que Apocalipse, portanto, no capítulo 14, versículo 13, nós podemos ter uma compreensão também mais ampla daquilo que está pela frente. Não temos tempo, não podemos falar realmente em datas, mas nós podemos, irmãos, perceber que o calendário é este e ele está realmente diante dos nossos olhos. Agora, a pergunta é esta: o que fazer no tempo em que nós estamos a viver? Como é que nós devemos gerir o tempo que ainda nos é dado, o tempo de graça que nos é dado? Isto, queridos irmãos, requer uma preparação. Talvez muitos olhem para estes acontecimentos, como a serem vividos no momento em que eles tiverem lugar. Mas, irmãos, nós devíamos estar a vivê-los agora. Porque se a preparação não for feita neste tempo, quando esses acontecimentos tiverem lugar, nós não poderemos subsistir. Que o Senhor nos possa ajudar, é o meu desejo e a minha oração.